Vamos à palavra de Deus, queridos. Gálatas capítulo 5. Hoje a gente vai falar do nosso penúltimo assunto dentro do fruto do Espírito. Semana passada a gente ouviu sobre a fé, sobre a fidelidade de Deus, sobre a nossa vida. Gálatas 5, 22 a 26. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Graças a Deus. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ela é a verdade, e nesta manhã, mais uma vez, nós queremos ser ensinados pelo Senhor, e queremos declarar também que somos um povo ensinável. Estamos abertos, Senhor, a recebermos do Senhor, a aprendermos com o Senhor, porque cremos que a Tua Palavra é luz, a Tua Palavra nos guia, a Tua Palavra, ela nos mostra a direção certa. Portanto, Espírito Santo, fala conosco, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Mansidão nada mais é do que algo que o Espírito Santo, que habita dentro de você, ele produz e desenvolve na sua vida. E essa mansidão, ela vem diariamente, na medida que você, rendido ao Espírito Santo, o adora, o exalta, ele vai transformando e dando a você doçura, condução suave, uma conduta suave, vai trabalhando no seu corpo, na sua alma e te dando atitudes pacíficas com o próximo. Talvez você vai lembrar como era você antes de você ter se convertido, antes de você ter conhecido Jesus. Talvez você fosse daquela pessoa que não levava desaforo para casa. Talvez você era aquela pessoa que estava sempre disposto a ter uma atitude não tão certa e correta, mas através do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, através desse Espírito que habita em você, você diariamente está sendo conduzido, está vivendo um crescimento diário, você está produzindo através do amor, através da presença do Espírito Santo, o caráter de Cristo, as ações de Cristo. A presença de Cristo está fluindo dentro de você e através de você. Você pode dizer: obrigado, Jesus, porque você habita dentro de mim, e o teu Espírito tem me conduzido, tem me ensinado a amar as pessoas, a ser bondoso, a ser longânimo, a ser benigno, a ser fiel, a ter mansidão e a ter domínio próprio. Pastor, mas está difícil, eu ainda não estou nessa sequência tão bem desenvolvido como deveria. Querido, é um processo. Você pode dizer isso comigo? É um processo. É um processo. Agora, o que você não pode
fazer é não se aperfeiçoar, não buscar através do Espírito Santo, né, essa conduta. A gente leu aqui anteriormente que nós vivemos e andamos no Espírito, andamos também no Espírito. Você é Espírito, você pode dizer isso comigo? Eu sou Espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então você já sabe que o teu corpo vai reproduzir aquilo que a alma ou o espírito comandar, falar, dizer para você. E se você anda no Espírito, você vai reproduzir aquilo que o Espírito tem de melhor, que é a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a vontade de Cristo, as ações de Cristo, o amor de Cristo. Por isso que é possível, sim, você e eu, a cada dia, sermos transformados de glória em glória, de fé em fé, para que sejamos a igreja de Cristo. Você pode dizer amém por isso? Então, mansidão é doçura. Diga, doçura. Diga, atitude pacífica com o próximo. Quando você estiver diante de alguém, do seu próximo, quem é o seu próximo? Sua esposa, seu filho, sua sogra, seu sogro, seus parentes. Você e eu precisamos, diante dessas pessoas, ter atitudes pacíficas, ter uma atitude, uma conduta suave, sermos doces. E isso é possível, né? Contém sim um sentimento de brandura que é visto com a disposição de submeter-se à vontade de Deus. O Espírito Santo que habita em você, ele vai desenvolver essa atitude, esse comportamento. Se você anda em Espírito, você anda em Espírito, amém? O Espírito Santo habita em você, então você vai ter naturalmente essa postura, essa atitude pacífica com o seu próximo. Você vai ser brando, você vai ser essa pessoa que é uma característica especial dos cristãos enquanto pessoas espirituais. E este fruto deve ser usado sempre que você estiver arretado. Fala com o teu irmão aí, ó. Esse fruto é para você usar quando você estiver arretado, aborrecido, nervoso. Alguns anos atrás a gente ouviu aqui uma mensagem que a gente tem algo no nosso cérebro que dura em torno de 10 a 15 segundos. Então, um comando no seu cérebro, que se você, antes de falar, você contar até 20, né, você está irado, você está nervoso, mas se antes de você liberar aquela ira, aquela atitude de rancor, aquela palavra de rancor, você contar até 10 ou até 20, ou melhor, até 30, né, dar um espaçamento e você perguntar a si mesmo, vai valer a pena eu fazer isso? Vai valer a pena eu dizer isso? Vai ser saudável fazer isso? Você não vai agir por impulsão. Você vai ter dentro da sua própria natureza, dentro da sua própria vida, um direcionamento do Espírito falando com você e vai dizer, olha, se eu fosse você eu não dizia isso. Se eu fosse você eu não falava isso. Porque o resultado final não vai ser satisfatório, não vai ser bom, não vai ser saudável, vai ser desastroso para a sua vida.
Então o fruto do Espírito, mansidão, é quando você recebe aquela fechada, sabe? É quando você ouve, às vezes, uma pessoa falando com você áspero, porque às vezes ela está aborrecida, não teve um bom dia. É justamente nesse momento que você deve ter essa atitude de mansidão. Você está entendendo? Diga amém. Bom, quem são os mansos? Diga, sou eu. Eu não ouvi você, diga, sou eu. É você. Ele está dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você. Então os mansos, eu botei uma letra pequena, me desculpe, né? Eu vou ler aqui para você. Os mansos, eles são sempre submissos à vontade de Deus. Então, se você é governado e dirigido pelo Espírito Santo, se você e eu somos guiados e vivemos em amor, andamos em amor, nós somos então guiados e dirigidos pela vontade de Deus, pela orientação do nosso Deus. São aptos para aprender e estão sempre abertos à aprendizagem, ou seja, não são orgulhosos quanto ao que sabem ou o que precisam aprender. Os mansos são ensináveis. Os mansos entendem que eles estão num processo de desenvolvimento e de crescimento com Deus. Aliás, perfeito só seremos na glória. Você pode dizer amém? Mas enquanto você e eu estamos aqui na terra, a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, melhorando dia após dia. Agora não tem essa também na vida do manso que diz, eu nasci assim, você sempre assim, sai de baixo, eu coloco Cristo de lado, e aí volto a ser o Marcos, com a minha velha natureza, deixando a obra da carne fluir da minha vida. Não, os mansos não têm essa atitude. Os mansos estão num processo de desenvolvimento, de crescimento. São atenciosos. Na maioria das vezes, eles demonstram sempre consideração com as pessoas, moderação, tranquilidade, atenção, cuidado, são pacientes uns com os outros em amor. E essas atitudes você está vendo, está verificando na sua vida, e ela está sendo desenvolvida porque você está andando em Espírito, você está andando e sendo guiado pelo Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso. Aleluia. Falar de mansidão, a gente precisa logo falar daquele que é o modelo para a gente, né? E eu peguei um texto de Jesus diante da aldeia dos samaritanos, né? Jesus rapidamente, né, fala para os seus discípulos que queriam que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Jesus diz para eles, vocês estão loucos, não foi para isso que eu vim, não é essa a missão do Evangelho. O Evangelho é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou a expressão máxima de amor. Então não vai descer fogo do céu, não vai descer saraiva não. Sem demora, Jesus os repreendeu. Então, o Filho de Deus, recriados pelo Espírito Santo, que vive a graça de Deus, ele vive e anda em amor. Diga, eu ando em amor. E eu quero lembrar a você, a gente tem dito isso no encontro da noite, que a sua voz, a sua palavra, ela é uma semente. E na medida que você vai falando, você vai liberando positivamente aquilo que diz a palavra de Deus, que é a verdade.
A verdade vai te libertando, as coisas velhas vão ficando para trás, e você gradativamente vai crescendo, vai desenvolvendo o fruto do Espírito. Porque o que é o fruto do Espírito? É você chegar a um nível de amadurecimento, a um nível de um cristão maduro e cheio do amor de Deus. Essa é a missão de você e eu andarmos no Espírito. E querida, querido, Jesus em nenhum momento, Jesus nos autoriza a ser agressivos, a sermos impacientes, a sermos rancorosos, a ficarmos de mal uns com os outros ou com os nossos parentes. Jesus não autoriza e não dá essa legalidade para a gente. Pelo contrário, ele diz: se teu irmão tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas, ou seja, bênçãos de Deus sobre a tua vida. O Evangelho vai fazer com que a gente viva a realidade do reino de Deus, e a realidade do reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de equidade, e você e eu já vivemos nesse reino. Você pode dizer amém por isso? Você está no mundo, assim diz João, o Evangelho de João, mas você não é mais do mundo. Ou seja, o sistema mundano, as características daquele velho Marcos, daquele velho você, foram removidas. Diga, removidas. Quando eu nasci de novo. Diga, quando eu nasci de novo. A Bíblia diz que quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não sei se sou eu que estou apertando aqui, está voltando a tela. Aqui. Então, sem demora, Jesus os repreendeu. Então, se você conhece um irmão que de repente está no momento de ira, começa a falar contra o líder do ministério, por exemplo, ou contra um parente, você tem que dizer para ele: olha, não é assim que a gente deve agir, não é assim que você deve falar, não é assim que você deve proceder, porque isso não vai fazer bem para a sua vida, isso não vai fazer bem para o seu relacionamento com o seu próximo e com Deus, isso não vai ser saudável para você, isso não vai trazer bons resultados para você. Então Jesus rapidamente repreendeu. Amar as pessoas é a gente ser verdadeiros com elas e ajudá-las num momento que às vezes elas estão extremamente estressadas. Você está entendendo? Diga amém. Vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Essa é a nossa missão. Porque se você e eu somos um pequeno Cristo aqui nessa terra, se você e eu estamos aqui para levar o Evangelho, que é a boa notícia de Deus, para as pessoas, nós temos a missão de não destruir as almas. Pelo contrário, almas são pessoas, e sim, olha, e sim salvá-las. Então crente não tem bronca das pessoas, crente não tem inimigos, crente, pelo menos não deveria, crente não fica de mal com seu irmão, pelo menos não deveria, porque essas atitudes são obras da carne, elas não pertencem mais a você, elas não devem estar mais tomando total controle da sua vida. Mas pastor, a situação foi difícil, eu não consigo mais confiar, eu não consigo mais andar com aquela pessoa. Legal, mas você não pode deixar de perdoá-la, você não pode agora deixar de liberar aquela pessoa, e você não pode deixar agora de falar com aquela pessoa.
Você de repente não vai ser mais aquele amigo que comia pizza com aquela pessoa. De repente você não vai conseguir mais viajar com aquela pessoa. Legal, né? Não dá mais. Mas você não pode guardar nenhum rancor, você não pode ter inimigos. E a Bíblia diz muito mais para a gente sobre essa relação, gente. Porque se eu tenho algum inimigo aqui ou em algum lugar, antes de eu trazer o meu dízimo e a minha oferta ao altar, eu preciso ir primeiro àquele que eu ofendi e pedir perdão a ele, porque senão a minha oferta ela não é recebida por Deus, o meu dízimo não é recebido por Deus. Uau! Para você ver como relacionamento é algo muito importante na sua vida de comunhão com Deus. E o que você tem que fazer? Perdoar. O que você tem que fazer? Quantas vezes, pastor? Perguntou Pedrão, né? Pedrão era sempre assim abusadão, né? Senhor, 7 vezes, porque na lei diz 7. Jesus diz, não, 7 não, cara, 70 vezes 7, para mostrar para você que perdão é ilimitado, meu irmão. Enquanto você e eu estivermos aqui na terra, a gente vai lidar com pessoas, e pessoas têm problemas. Você pode dizer para o seu irmão, eu tenho problema. Diga isso para ele aí. Ele não ouviu, diga de novo, eu tenho problema. Que às vezes a gente espera que o outro esteja perfeito. Somos todas pessoas, estamos aqui num processo de amadurecimento. Temos problemas. Agora a gente não pode deixar as coisas enraizarem. A ira é uma raiz. Que aí você não consegue mais andar na mesma calçada da pessoa, não consegue mais andar na mesma igreja que a pessoa, não consegue estar mais próximo da pessoa. E aí a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode ter esse sentimento, ele passa, sim, você é humano, mas ele não pode virar as 24 horas do dia. Irai-vos, mas não pequeis. E se irar-vos, o que você tem que fazer? Antes das 24 horas do dia, ir lá e resolver o problema. Porque a raiz de amargura ficando, você começa a deixar depósitos de lixos entrarem no teu espírito. Você começa a ficar com bronca da pessoa, você começa a agora, né, maldizer a pessoa, você começa agora a falar o que não deve contra a pessoa. E quando você está fazendo isso, você está agindo erroneamente. Então Jesus diz aqui claramente para a gente, sem demora, Jesus repreendeu os 12. Jesus os repreendeu e disse, olha, vós não sabeis de que espírito sois. Vocês ainda não entenderam o que é o cristianismo. Vocês não entenderam o que é o Evangelho, o poder de Deus transformador. Vocês não entenderam nada disso ainda, porque o Filho do Homem não veio destruir pessoas. Esse negócio de orar pedindo a Deus, Senhor, mata, Senhor, faz, Senhor, Tu sabes, Senhor, como é que está meu marido, minha mulher. Essa oração Deus não escuta, meu irmão. Talvez o inferno sim, Deus não. Deus é amor. Deus não vai matar ninguém. Deus não vai jogar ninguém no leito de dor, nada disso, nada disso. Vamos caminhar mais um pouquinho. E aí Jesus continua discipulando seus discípulos, dizendo em João 13, 5, né? E nessa passagem Jesus fala da humildade. Você lembra, né? Que Jesus, diante dos seus discípulos lá, próximo de chegar o momento da crucificação, ele lava os pés dos discípulos e diz assim, ó, o que eu estou fazendo é para vocês fazerem. Ou seja, a minha atitude, aquilo que eu estou fazendo, é para vocês fazerem também. Então, a gente precisa olhar para Jesus, porque se Ele é o nosso modelo, a gente precisa reproduzir aquilo que Ele fez. Então ele olhou para os discípulos e falou assim, olha, eu estou lavando os pés de vocês, demonstrando como vocês devem servir. E ele diz mais em João, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos.
Olhando para Jesus, a gente aprende mais uma vez esse contexto de mansidão. E aí ele vai para a crucificação. Você lembra, né? Via dolorosa. Tanta gente falando tanta coisa. Tanta gente que foi curada por ele. Tanta gente que foi abençoada por ele. Tanta gente que comeu a comida que ele trouxe do céu para essas pessoas. Falaram tantas coisas contra ele. Mas mesmo assim, diante da crucificação, ele foi manso. Ele não abriu a sua boca. Ele não se defendeu. Ele falou: eu poderia rogar ao Pai, eu poderia mandar vir uma legião de anjos, e eles me tirariam disso aqui tranquilamente, mas eu não vou fazer isso, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito, esse é o meu destino, salvar a humanidade. E a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro. E a gente precisa ir aprendendo com Jesus, porque às vezes a gente pensa assim, né? O falar vai trazer a minha razão. Nem sempre, gente. O silêncio às vezes é a melhor arma, é a melhor ferramenta para você. O ficar quieto, o ouvir, o deixar as coisas para lá, porque isso vai fazer muito melhor para você. A maior prova da mansidão de Jesus vemos nas horas que precederam a crucificação. Uns falando, outros mandando palavras de injúria. Um à direita falando uma coisa, né? Olha, se você é filho de Deus, saia daí. E o outro dizendo: não, Senhor, lembra de mim, porque eu sei que você é Deus. E ele mansamente cumpriu toda a sua missão. Ele é um exemplo a ser seguido em submissão. Diga, submissão. Submissão é estar sob uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Qual é a nossa missão? Levar a boa notícia do reino de Deus. Levar à humanidade, às pessoas que estão próximas de nós, o Evangelho, o poder transformador que tem transformado a sua vida. Então você tem uma missão. Jesus, diante da sua missão, sua súplica foi de submissão total à vontade do Pai, embora esta significasse sofrimento indivisível e morte. Uau! A missão de Jesus era ir para a cruz. E a gente precisa entender que na cruz ele venceu. E quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado, diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E toda a humanidade foi resgatada através da sua submissão. Jesus consentiu. Jesus poderia então, como eu disse para você, falar, né, e pedir ao Pai as legiões de anjos, mas voluntariamente ele permitiu que os soldados o aprisionassem. Ele permitiu, a sua atitude de mansidão permitiu aqueles caras o acorrentarem, o chicotearem, colocarem uma coroa de espinhos. O manso, ele tem uma atitude de silêncio, ele fala pouco. Diga, eu preciso falar menos e ouvir mais. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, mas a gente às vezes faz o oposto, né? A gente fala demais. E às vezes falando demais a gente morre pela boca, como o peixe, né? Que morre pela boca, porque quando você libera a palavra, ela é uma semente. Liberou, você semeou a vida e a morte através da sua semente. Por isso que eu falei para você, enquanto a gente estava refletindo aqui, dos 30 segundos, lembra? Antes de falar, é o meu direito, segura.
dá aquela segurada, conta até 30. Por mais que você esteja nervoso, contando até 30, você vai dar uma relaxada, a pressão vai diminuir. E aí você vai poder refletir sobre aquilo que você pensa em dizer, se é saudável, se tem boa fama, se tem um propósito digno, se vai ser a sua verdade ou a verdade de Deus, se vai ser a sua vontade ou a vontade de Deus. Gente, os pastores estão aqui e você já deve ter ido. Você já foi em sepultamentos onde tem sempre aquela pessoa que faz um escândalo no sepultamento? Sobe no caixão, dá beijo no marido, dá beijo no filho e faz aquela coisa toda. Aí quase sempre vem alguém e fala assim, ó, é remorso. Antes de morrer, foi ele que mandou papai para o sepultamento lá, para o enterro lá, que mandou uma palavra. O ressentimento, a angústia. Mas se a pessoa tivesse deixado o Espírito Santo moldar, ajudar, ele não teria falado aquilo. Porque se a palavra é semente, você pode ter matado aquela pessoa com aquela palavra. Você pode ter dito alguma coisa que entristeceu, que feriu. É mais fácil elogiar ou não? Claro que é mais fácil não elogiar. Mas comece a fazer um exercício, como manso, de andar em silêncio, de falar menos e ouvir mais. Mesmo sendo acusado por todo mundo, e injustamente, Jesus não respondeu nada. O silêncio é sempre uma boa resposta. Que você pense nisso. Que você aprenda nessa manhã com Jesus. E aí eu trouxe 3 exemplos, né? 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. Lembra de Abraão? Exemplo notável de virtude aplicada na resolução do problema com o seu sobrinho. Você lembra? Prosperidade na casa de Abraão, prosperidade na casa de Ló. E aí o seu sobrinho começa dizendo assim, olha, está todo mundo brigando, está todo mundo fazendo o que não deve, e aí, como é que fica? Ele rapidamente, ele abre mão, o manso abre mão. Diga, eu preciso abrir mão. Tinha uma canção que a gente dizia assim, ó, meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o teu querer, para isso eu empenho a minha honra, a minha palavra. Nem eu estou lembrando como é que era essa, veio a frase aqui agora, mas é da década de 90. Então, gente, abrir mão. Diga, eu preciso abrir mão para ganhar. Você lembra? Ele abriu mão. O que aconteceu? Ele se tornou pai de multidões. Estamos aqui pela fé em Abraão. Ele abriu mão e teve duplicada honra. Nem sempre abrir mão é sinônimo de prejuízo. Pense nisso. Moisés. Aprendemos com Moisés que o Senhor o sustentou e ele é chamado o homem mais manso do mundo. Moisés teve muitos ruídos, né? Um deles, seus 2 irmãos, Arão e Miriam, começaram a falar assim, pera aí, você levanta essa vara aí, você faz isso, você aquilo, mas você é o caçula. Arão é mais velho, eu sou a irmã do meio. Quem pensa que você é? E aí Moisés mansamente fala assim, gente, fica tranquilo. Dentro da hierarquia familiar, vocês são mais velhos, eu respeito o meu irmão Arão. Agora, dentro da hierarquia espiritual, Deus me deu uma missão, Deus me deu um chamado, Deus está nos conduzindo, e Ele me chamou lá no monte.
não contou os 30 segundos. Conclusão, era lei. O que aconteceu com ela? Ficou leprosa. A lepra era uma sentença para as pessoas que desobedeciam uma ordenança divina. E ele mansamente, ele poderia agora chegar e falar assim, né? Olha que atitude bonita eu vejo em Moisés. Tá vendo, ó? Deus, viu? Foi mexer comigo. Não mexe comigo não. Você não sabe. O que ele fez? Pediu a Deus misericórdia por ela. Essa deve ser a sua atitude. Diga, deve ser essa a minha atitude. De misericórdia, de compaixão. Porque essa pessoa que me agrediu, que falou, ela estava num mau dia. Mas eu estou sempre num bom dia. Porque dentro de mim habita o bondoso Espírito Santo. Eu já fui como ela. Agora eu não sou mais. Porque Cristo vive em mim. Cristo está em mim. Cristo é o meu alvo. Paulo, lembra dele? Tacou fogo em Estevão. Apedrejou Estevão. Perseguiu os crentes. Mas diz a palavra que logo depois ele recebe um novo nascimento, recebe a vida de Deus, a ponto de dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, eu a pratico para glorificar aquele que me salvou. Se Deus transformou a vida de Paulo, Ele tem o poder de transformar qualquer pessoa. Depende de nós. Diga, depende só de mim. Só de você. Abrir mão dos seus conceitos, abrir mão da sua formação familiar, abrir mão dos teus achismos, abrir mão. Qual é a recompensa, pastor, de ser manso? Eu tenho quantos minutos aí? Não tem relógio lá, tem 9 minutos. Olha aqui a sua recompensa. Você pode ler comigo? Salmo 37:11 diz assim, ó, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Diga, vida eterna e abundância de paz. Primeiro está associada ao seu futuro. O fruto da mansidão contribui para que o crente possua o reino de Deus em sua plena expressão e manifestação, já aqui na terra, não apenas quando o rei vier. E a segunda, pastor, abundância de paz. E nos momentos e nos relacionamentos interpessoais. Abundância de paz. Diga paz. Abundância, diga abundância. Uau. Você pode ficar de pé? Queria convidar você a ler comigo essa última tela. Você vai colocar o eu ali, ó. Eu quero me manter cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Eu quero me manter cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5:18. E este fruto
viverá com abundância em minha vida. Então poderei me submeter à vontade do Senhor. Eu poderei ser propenso a aprender e gentilmente ponderado com os outros e capaz de controlar o meu espírito. Pastor, o que diz Efésios 5,18? Vamos ver? Para a gente concluir. Efésios 5,18. Vamos começar lendo pelo versículo 15, diz assim, Efésios 5, de 15 a 18. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios e aproveitem ao máximo a cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios, diga, ser cheio do Espírito Santo e governado por Ele. Coloque a mão aí no seu coração e diga para o Senhor: